Podem sentar, tomem lugar. Nós temos um vídeo de Siloé. Eu não sei quem está ali na mídia, mas por favor, projete aí o vídeo. Quem é que está ali na mídia? David, né? É David? É David, Graça e paz, queridos. um juniorzinho. Hoje nós demos aqui início à questão dos pisos, tá? Começamos hoje aqui essa parte aqui, começamos a colocar os pisos aqui. Queremos louvar a Deus por este dia, hoje sábado, 18 de julho. Nós estamos aqui ainda, estamos ali a finalizar ali a última carreira de piso desse dia, mas ainda falta ainda outra parte, a maior parte ainda falta ainda para fazermos, e queremos dizer que nós contamos com você. O que nós precisamos aqui agora é mão de obra. Nós temos os pisos, temos a arte da massa, e o que nós precisamos aqui hoje é a mão de obra especializada. E aproveitando esse momento, eu queria dizer uma coisa para a Igreja de Cristo. A Bíblia diz que o justo, ele viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. E você hoje vê aqui Siloé, começamos a construção, já estamos colocando piso. Foi algo que alguém precisou crer, alguém precisou ter fé para que isso aqui acontecesse. Eu quero louvar a Deus hoje pela vida do nosso apóstolo, da nossa apóstola, tá? Que vê isso aqui tudo de mato, e hoje nós temos aqui, sem desistir, um homem ou mulher incansável. E por que não também falar do bispo Jeremias e da bispa Vânia, que foram um instrumento de Deus para abençoar a Igreja de Cristo com esse local aqui. E olha lá, irmãos, aqui os irmãos também aqui, ó, esses homens aqui, guerreiros, homens valentes, homens de honra, que também não desistem. É o Odair, é o Antônio aqui Conceição, é o Antônio aqui da tribo de Santidade, é o Odair, é o irmão Valdemil, o coordenador Lázaro. Estamos aqui, irmãos, e precisamos da sua colaboração, ok? Deus abençoe, um abraço. Irmãos, Deus é tão bom. Às vezes a gente olha desafios à nossa frente e a gente diz, sei não, viu? Pensa quando Deus disse para Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Então havia uma terra prometida que mana leite e mel, mas havia obstáculos enormes para se conquistar essa terra. A terra foi conquistada. Hoje a gente olha com alegria aquilo que nós já temos de Deus e a gente se alegra. Essa semana o nosso tesoureiro, o pastor Cid, mandou a informação que pagamos todo o telhado. Liquidamos o telhado. Quem é, irmãos? É Deus. É Deus que encontra sensibilidade em um povo onde a sua graça repousa e expressa isso com alegria, e a gente visualiza o que Ele está fazendo. Então a gente olha essa obra, que sabe, para alguns, que talvez o fato de construção e tal, seja algo que é a área, é a paixão, tem até um gosto maior. Mas, sobretudo, é olhar para uma realidade como essa e ver para além disso. Nós estamos com alguns encontros já sinalizados à frente. Encontros, reencontro, encontro agora no meado de agosto, reencontro em setembro. Temos encontro da geração ungida. E esse lugar é esse lugar que proporciona de maneira mais adequada. Eu estou sonhando quando a gente vai transformá-lo em toda uma estrutura para encontro de casais. Porque essa é uma realidade, irmãos, mais desafiadora em termos financeiros. E se nós tivermos o nosso próprio lugar adequado, meu Deus, não é como isso vai abençoar as famílias.
Na última palavra do pastor Íris, ele disse assim, se algum casal for para esse encontro de casais e não gostar, se arrepender, o apóstolo devolve o dinheiro. Mas, rapaz, por que você me disse assim, eu devolvo o dinheiro? Ele está se justificando aqui. Mas é algo, irmãos, que a gente não tem dificuldade de se arriscar, porque em toda a história ninguém nunca voltou arrependido. Pelo contrário, pessoas que não queriam foram brigadas quando chega nesse altar para dar um relatório. E a gente diz, meu Deus, né? O encontro de casais é apaixonante. Então, quero louvar por isso, louvar pelos irmãos que contribuem financeiramente, pelos irmãos que se dispõem, né, arregaçando as mangas para trabalharem no mutirão. Tem sido bênção. Está ali o Odaí, não estou vendo o Valdemil aqui, né, o Antônio, e etc, e os que eu estou esquecendo, todos vocês que têm vivido, né, esse desafio tremendo de se dar por essa obra, porque sobretudo é um lugar onde Deus quer fazer grandes coisas de restauração, de consolidação em vidas. Estamos aí, não é, trabalhando em prol desse desafio. Então, cada líder, né, agora vamos ter batismo, você deve trabalhar, para não chegar no dia da profissão de fé, você ficar correndo, empurrando, eu esqueci preencher a ficha, hoje vai ter, pastor Anselmo, vai ter, não é, aula em prol do batismo, e está trabalhando, ligando, indo atrás, rapaz, tem aula hoje, você tem que participar, você vai se batizar. Quem está entendendo? Não é? Diga, está falando comigo. Com todos nós, né? Afinal de contas, o ide, fazer discípulos e batizá-los, não foi assim, foi para cada um de nós trabalhar. Então vamos arregaçar as mangas, porque como disse o mestre, a seara realmente é grande, e os obreiros são poucos. Roguem ao Senhor da seara. Irmãos, nós tivemos aqui um treinamento, Vida e Testemunho Cristão. Que material fabuloso Deus tem nos dado de graça. Quem recebeu? Olha aí, ó. De novo, quem recebeu? Pode abaixar a mão. Quem não recebeu? Ainda tem mais, viu? Ainda tem mais. Não tem mais, mulher? Tem mais. E o que é que a gente vai fazer? Então, vamos nos valer, porque esse material, irmãos, é um material que trabalha, né, princípios, valores com relação ao desafio da seara, de evangelizar, de consolidar a vida, de cuidar. Então, nós vamos trabalhar isso na escola bíblica. Por quê? Porque não vai servir apenas para 13 e 14 de novembro, quando nós vamos ter essa grande cruzada Esperança Salvador. Vai servir para a nossa vida. Então, a nossa coordenadora ali da escola já comprou a ideia, já abraçou, já está trabalhando, já está com os professores mobilizados para que esse material seja passado. Então, somente, eu disse o quê? Quem não recebeu e estiver na escola vai ter a oportunidade de receber gratuitamente. E você que recebeu, você vem para a escola bíblica e traz o seu material, o seu kit. Não é assim? 2 de agosto começa. Que dia eu falei que começa? 2 de agosto nós vamos começar a nossa escola bíblica. Diga, Deus é bom. Muito bom. Minha bispa Consa, como é que está o congresso de adoração da igreja? Vem cá, bispa. Fale para a igreja como é que está esse congresso, né, para que a gente se prepare, porque assim, irmãos, o nosso Deus, Ele habita no meio dos louvores. E o desafio que nós temos na palavra é cantar ao Senhor um cântico novo. Não é? O livro dos Salmos, a expressão do original da palavra salmo é Teilim, que quer dizer louvores. Então eu e você fomos criados para o louvor da glória do nosso Deus. Mas diga, minha bispa. Amém. Pais queridos,
Nosso congresso vai ser 11, 12 e 13 de setembro, mas no próximo domingo nós teremos um café. Então o irmão não toma café em casa e vai tomar com a gente. Amém? Baratinho, R$8. Você vai poder... Temos 5 itens, aí você toma um cafezinho com a gente, nos ajuda, nos abençoa. E o nosso congresso, estamos caminhando, graças a Deus, Deus é bom. Como o apóstolo disse, Deus habita no meio dos louvores, nós temos visto a boa mão do Senhor. E no dia 1º, quero convidar toda a igreja para que esteja aqui conosco, adorando ao Senhor, nesse tempo do nosso pré-congresso, que acontecerá no dia 1º, um sábado à noite, às 18h30. Então, você que gosta desse mover, de estar perto, né, desse tempo de adoração, você é convidado e a trazer também sua família para poder estar aqui com a gente. Amém? Deus abençoe e no próximo domingo estaremos juntos, né? Você chega mais cedo, toma seu café, vem, escola bíblica, né, minha apóstola? Tem. Então, dá tempo você tomar o seu cafezinho conosco. Amém? Obrigada. Irmãos, digam para a Bispa Consa assim, vai ser bênção. Domingo. Sim, domingo, desculpe, meu apóstolo, domingo é o culto geral, né? Então não teremos o culto na... O senhor vai falar sobre isso? Vou falar. Então tá bom. O apóstolo vai falar. Mas diga para ela que ela estava distraída. Vamos lá? O congresso de adoração, pré-congresso, vai ser bênção. Vai ser bênção. Que é, mulher, que você... Graça e paz, irmãos. A musiquinha das crianças, as crianças agora estão indo depois do ofertório. E aí, por favor, irmão, solta a musiquinha das crianças. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Samuel está contente Meu Deus nessa. É um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, profundo como submarino, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi. Eu disse que Samuel está contente porque a gente tinha acertado, né, em teste para 8h30, e aí geralmente só Samuel estava aqui 8h30. Aí ele dizia para mim, não é bom esperar as crianças chegarem, não. E aí chegamos à conclusão que realmente estávamos fazendo uma perversidadezinha com os meninos de acordarem tão cedo. Mas, enfim, glória a Deus pela vida das nossas crianças, dos professores. Vamos orar, queridos. Pai, muito obrigado por esse tempo de ensino, de saber que os nossos filhos têm homens e mulheres chamados pelo Senhor, para, juntamente conosco, pais, avós, mães, ensinarem a Tua palavra. Que o Senhor abençoe cada professor e que essas crianças, mais uma vez, recebam dessa semente que com certeza será para toda a vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, 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 amém. Deus abençoe nossas crianças. Irmãos, a cada primeiro domingo do mês, nós celebramos a nossa ceia e reunimos toda a igreja em um só turno, que é pela manhã. O ensejo de termos aqui um pregador de fora, numa oportunidade que às vezes nos contempla, sem a gente esperar, fez com que trouxéssemos essa reunião, que seria no 1º de agosto, o primeiro domingo, para o próximo domingo, que é o último. Nós vamos ter um pregador de fora, da África, que tem pregado aqui, tem um evento, um grande evento, em um auditório, eu não estou lembrando, eu não sei nem se tem algum vídeo aí, Joel, preparado. Eu pedi ao pastor Nilton que tentasse editar para a igreja ter mais conhecimento, mas é um pastor africano, esteve na igreja do apóstolo Sócio, vai promover esse evento, e ele trabalha esse desafio de discipulado. Então ele vai estar conosco no próximo domingo, nós vamos ser abençoados através da sua instrumentalidade, e vamos então estar trazendo esse domingo, que seria o primeiro para o último.
vamos celebrar a nossa ceia e você já sabe. Então só vai haver no próximo domingo culto pela manhã, ok? Então ao invés de ser o primeiro, vai ser o último. E no primeiro, normal, pela manhã e pela noite. No ensejo desta situação. Depois a gente prossegue, como sempre, tendo sempre o primeiro domingo como o domingo de uma reunião única, a reunião com toda a igreja. Quero convidar o Ministério de Louvor e quero lhe convidar a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 15. O apóstolo Paulo, às vezes trabalhando a igreja sobre um assunto e entendendo a necessidade de enfatizá-lo, ele disse: eu não me importo de vos escrever as mesmas coisas, é segurança para vós. E nós estamos vivendo essa temática repetitiva, permanecendo para frutificar. E às vezes a gente está caminhando, é o mesmo texto, e na beleza da graça de Deus, percebendo como Ele nos abençoa, como Ele nos enriquece. Eu quero tomar o verso de número 2 desse texto, que é a expressão, deixa eu colocar aqui para ver se ajuda a gente. Ali. A poda que prepara uma colheita maior. Mas o texto é este aqui. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vamos repetir o título dessa mensagem, vamos juntos? A poda para uma colheita maior. Que o Senhor aplique a sua palavra lida e nos dirija na transmissão da sua mensagem nesta manhã. Dons preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia.
Obrigado, Pai, por esta palavra. O salmista declara tê-la escondido dentro de si. E todos nós bem sabemos da importância, do valor, do significado, da preciosidade que é esta palavra para a nossa vida. É muitas das vezes o lugar onde somos levantados, somos soerguidos, somos trazidos de volta, resgatados pelo Senhor, somos despertados, animados. É a palavra, meu Deus, poderosa, que transforma, que restaura, que cura. É quando a certeza do centurião dizia para o Senhor: Senhor, diga só uma palavra. Meu Deus, nesta manhã, fala conosco. Sonda cada coração neste lugar. E nos encontre com o intento do Senhor, com o desejo, com a vontade, com aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos. Muito mais do que o que nós gostaríamos, daquilo que às vezes nos nossos equívocos da vida, nós queremos para nós mesmos. Meu Deus, nos encontre com a nossa necessidade premente diante de Ti, e fale conosco, ministra o nosso coração, para que saiamos desse lugar abençoados, agradecidos, visitados e transformados pelo poder da Tua palavra. Que a ação poderosa do Teu Espírito se manifeste nesse lugar, e sejamos pastoreados pelo Senhor. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém e amém. Sentem, queridos. Nossa caminhada permanecendo para frutificar. E já então, nessa quarta vez, nós trabalhamos já, sabe, que o permanecer é uma decisão, que não é um acidente. Falamos para os irmãos que sem Cristo nada podemos fazer. E mostramos aos irmãos que, sabe, que é uma condição, que permanecer é uma condição para frutificar. Nesta manhã, nós estamos pensando na poda que prepara uma colheita maior. Eu entendo, irmãos, que nada fala tão alto na nossa vida, em momentos difíceis, desconfortáveis, momentos que por vezes, sabe, a gente preferia não passar, do que percebermos por dentro, no íntimo, sabe, olharmos e conseguirmos constatar que a motivação pela qual chegamos a esse lugar tem a ver com o melhor, com o intento que por trás de tudo isso quer o melhor para nós. Quando nós cantávamos aqui com Sae Pai, eu fiquei ali pensando, meu Deus, né? Às vezes é tão difícil. Imagina quando Jesus disse: Deus meu, por que me... Meu Deus, né? Que situação complicada ali de um filho, cujo pai percebia, e ele também sabia que precisava passar por aquilo, para que ele pudesse resgatar toda uma humanidade perdida. Então, quando a gente fala em poda, quando a gente fala nesse lugar que precisa, sabe, fazer retiradas, o excesso, aquilo que tem que sair, aquilo que temos que tirar, nunca é fácil, nunca é bom. No entanto, meus amados irmãos, nesta hora, o Senhor quer dizer que Ele tem uma grande colheita para todos nós. Amém? Então, irmãos, não significa essa decisão de permanecermos que não vamos passar pelos desconfortos, pelas dores, por situações indesejáveis, que se pudéssemos, preferíamos não passar.
mas quem permanece precisa ser podado. Que amém é esse, meu Deus? Precisa ser podado. Geré nos deu uma aula aqui na quarta, né, sobre essa questão da poda. E a gente sabe que o agricultor, ele não odeia ter que pegar a tesoura. Eu ia até trazer aquela tesoura lá de casa, né, que para ilustrar aqui, né, ele não odeia podar, porque ele acredita no potencial daquela planta que ele está podando. Não é assim, irmãos? Então Deus nunca, deixa eu dizer para você, Deus nunca desperdiça a poda na sua vida. Eu estou vendo. O que é que a gente entende, irmãos? O que é que a gente aprende? Em primeiro lugar, eu quero declarar que a poda é, sobretudo, um sinal de quê, irmãos? Do cuidado, não da rejeição. Olha o que diz a palavra, irmãos. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia, fiéis, leais, sabe, são as feridas. Você fica pensando, meu Deus, que negócio é esse, né? Eu estava pensando aqui, sabe, Sarinha, se a criança nascesse sem dor, a Bíblia diz, mas quando ela chega, né, toda a alegria da chegada dissipa a tristeza das dores cometidas. Então, o que que o Senhor quer nos ensinar, irmãos? É assim, é um sinal do cuidado de um Deus que está dizendo que tem algo maior para nós. Todo ramo que dá fruto, ele o poda. Todo aquele que frutifica, ele limpa, para que dê mais fruto. Então Jesus não está falando de um ramo seco, ele fala justamente do ramo que já produz. Ok? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque isso quebra a lógica, foi outra citação do bispo Geré, de que às vezes isso está acontecendo pelo pecado, isso está acontecendo porque quem sabe, né, eu semeei algo que desagradou o Senhor, que quebrou um princípio, foi uma transgressão, então o que eu estou passando, não, irmãos, a gente, quando é podado pelo Senhor, sabe, a luta, ou as lutas que a gente passa, não é porque Deus, nessa situação, está descontente conosco, muito pelo contrário. Deixa eu lhe dizer, quem produz, quem permanece, quem serve, quem decide amar, é justamente quem Deus vai trabalhar mais profundamente podando. Gostei do amém, porque é difícil dar esse amém, irmão. Não, vai para lá com essa tesoura, vai para lá com esse bisturi, sim ou não? Então, irmãos, deixa eu lhe dizer, Deus te ama. Eu nunca esqueci de uma vez que eu fiquei encucado, de uma pessoa querida, sabe, uma pessoa dedicada na igreja, uma pessoa que inspirava, quando falava, abençoada, e ela foi acometida de uma doença terrível. E aí, em determinado momento, meu pastor disse assim, Deus não dá isso para qualquer pessoa. Aí eu não entendi, aquela hora eu entendi, que negócio é esse, né? Nessa história a pessoa está curada, tal, etc, bênção. Mas irmãos, a gente precisa entender que o cuidado não é uma rejeição. Basta nós olharmos e imaginarmos assim, José, Ruth, Daniel, não é, Jó,
todos que você pode trazer à sua mente, que Deus podou, que Deus limpou, que Deus permitiu, que Deus tratou, que caminhou por realidades e provações não desejadas. Você vai olhar, você vai ver José lá no governo do Egito, sim ou não? Diga, Deus tem algo maior. E Ele vai podar. Está melhorando, né? Então, amados, a gente está olhando para declarar, a poda é um sinal do cuidado, não é uma rejeição. Então, às vezes é assim, ele vai dizendo assim, deixa eu olhar a sua agenda aqui. Não, pode tirar. Então, ele vai podando, sabe, ele vai podando relacionamentos, às vezes são recursos, às vezes é uma posição, às vezes é uma expectativa, e Deus está trabalhando, mas eu repito, não é para lhe diminuir, não, querido, não é para nos humilhar, mas é para aumentar a nossa capacidade de engrandecer o seu reino. Então receba, queridos, porque a gente entende o cuidado que Deus tem com as nossas vidas. O que a gente pode entender sobre a poda? Ok, é um sinal de cuidado, não é rejeição. Mas deixa eu dizer mais aqui, querido, sabe? A poda, ela remove o quê? Ela remove aquilo que rouba a energia espiritual. Meu Deus, sabe? E aí a gente olha nessa realidade do simbolismo, né, da questão da analogia, e vê que na agricultura, a poda vai eliminar galhos que estão consumindo a seiva sem produzir fruto. Então vamos lá. Então tem que retirar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido. Não significa necessariamente que essa poda tem a ver com erro nosso, alguma coisa que nós fizemos de errado. Não, pode ser até alguma coisa boa. Abra sua Bíblia aí, eu não coloquei o texto todo, mas nesse texto de Hebreus capítulo 12, o verso 1, quando a Bíblia está dizendo assim, olha, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Nós estamos rodeados, sabe? Os irmãos que já foram, estão lá olhando para a gente, essa tão grande nuvem de testemunha. Aí ele vai dizer assim, como é o texto? Deixa eu olhar aqui, deixemos todo o embaraço. Mas pode voltar lá, quem está na mídia aí, a minha declaração que eu estou frisando, é o que eu estou frisando, vocês tiraram? Alô? Bota de volta lá, aí. Então, a palavra aqui é desembaraçando-nos de todo peso. E a expressão aqui é, deixemos todo o embaraço. E depois ele vai dizer assim, e o pecado. Mas quando ele diz, deixemos todo o embaraço, não é necessariamente o pecado, mas é um embaraço. Então o Senhor está nos falando aqui que nem todo peso que impede a frutificação necessariamente é pecado. Pode ser uma distração, pode ser um excesso de trabalho, pode ser um entretenimento, pode ser uma amizade, pode ser algum projeto. Então, irmãos, há uma realidade na qual o Senhor está dizendo para nós que Ele quer que se remova, porque está impedindo a bênção do Senhor. Em outras palavras, Ele não lhe pediu isso. Alguém está entendendo? Ele não lhe pediu isso. Imagine, irmãos, quando Jesus chega e vai dizer assim para Marta, 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 estais ansiosa. Deixa eu ver se eu botei esse texto aqui, irmãos. Marta, Marta,
estais ansiosa. Botei, olha aí. Marta, Marta, estais ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é. O que Marta estava fazendo era pecado? Não. Mas Jesus está dizendo, eu tenho que podar isso aí. Está dando para entender, irmão? Sim ou não? Ei, eu tenho que trabalhar isso aí em você. Você está meio atrapalhado, você está distraído, você está equivocado. Não, mas isso aqui, eu sei, não estou dizendo que é pecado, mas eu estou dizendo que o que eu tenho para você é muito grande. A colheita você nem imagina. E isso está atrapalhando. Eu sou a videira, você é a vara, eu tenho seiva e eu quero derramar, mas isso está atrapalhando. Aí Deus está dizendo, vamos trabalhar isso aqui, vamos tratar. Eu não desisti de você. Você é bênção. Diga, eu recebo. Então, irmãos, o Senhor disse, Maria escolheu a melhor parte. Sabe quando Jesus está falando, irmãos, sobre, é a parábola do semeador. Mas ele cita, sabe, da semente ou da palavra que foi lançada entre espinhos. E quando o Senhor vai explicar isso, ele vai dizer que essa realidade que ele está, né, trabalhando para entender por que essa semente ela não germinou, porque ela não produziu fruto, né? Porque ela caiu entre espinhos. Mas o que é esses espinhos? Ele vê, sabe o que é? São os cuidados do mundo. Não é que seja pecado, não. Os cuidados, sabe, que a gente está trazendo para a gente mesmo. Não, querido, não é que isso seja um erro, não. Mas o Senhor está dizendo para a gente, ei, presta atenção aqui, olha para cá. Porque isso está impedindo, isso está lhe tirando da rota. Isso está fazendo de você o que não deveria ser você no meu reino. Lembra, irmãos, 32 mil guerreiros. Quanto eu falei? Eu só preciso de 300. Essa diferença, meu pastor, era inimigo? Eram pessoas que não eram do povo de Deus? Quando o Senhor chamou a Gideão e trabalhou para que, ao invés de todo esse exército numeroso, saísse a guerra, a batalha, para vencer essa batalha, o Senhor disse, eu só quero 300. E essa quantidade imensa, não, eu quero tirar, eu quero podar. Por quê? Porque eu quero que vocês saibam, quando vocês vencerem, que vocês venceram por minha causa. Não foi pela sua força, pelo seu exército. Então, o que eu quero trabalhar, irmãos, nesse grande desafio de permanecermos para frutificarmos a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, tantos desafios que nós temos no Senhor, nosso caráter, nossa conduta, a nossa dignidade, o nosso testemunho, o nosso agradar ao Senhor, vidas sendo tocadas, conduzidas para o batismo, é entendermos que nós temos uma decisão. Que decisão é essa? Permanecer. Firme, fiel na palavra, na videira, na pessoa de Jesus, na comunhão. Então Deus tem para nós, irmãos, esse desafio tremendo, porque muitas das vezes, irmãos, o que Ele está dizendo aqui nessa palavra, sabe, os cuidados do mundo, eu vou podar. Você está ansioso, você está preocupado, eu quero tirar isso de você. O que isso tem a ver? Mas eu estou sentindo, não sinta, eu estou mandando você não andar ansioso, mas como é que eu faço? Creia em mim, confie em mim, para com isso. Você está olhando o que não aconteceu, nem aconteceu ainda, e você está minando as suas forças. Ei, para, confia em mim. Aí ele está dizendo, olha, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, as demais ambições, concorrendo, vai sufocar a palavra, e ela não vai frutificar. Então Deus está nos desafiando, irmãos, a permanecermos nele. É assim, irmão, sabe? Quando você olha uma videira que não está sendo tratada, podada, está lá, sabe? Ela vai crescer muito.
mas ela vai produzir pouco. Agora, quando você olha uma videira podada, ela cresce menos, mas ela vai produzir cachos muitos maiores. Sabe aquela realidade que enche os olhos? Quem recebe? Então Deus está dizendo isso, irmãos. Deus tem o melhor, porque, irmãos, Ele está muito mais interessado naquilo que Ele pode produzir em você, do que naquilo que você pode aparentar, que você pode apresentar. Naquilo que a beleza dEle em você faz de você para a própria glória dEle. Então é o nosso desafio, meus amados irmãos, permanecer. Então, permanecer traz essa bênção do muito. Deixe-me ver aqui, que mais, irmãos? Eu quero declarar que essa poda nos faz crescer. Olha aqui, irmãos, a poda produz maturidade. A poda produz maturidade. Por isso que assim, olha, eu quero que você se alegre na tribulação. Na tribulação porque a tribulação vai produzir o que? A perseverança, a experiência. Meu Deus, o que é que o Senhor está dizendo? Aí essa palavra, meus irmãos, do Senhor aqui, sabe, não somente, mas gloriem-se nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão. Eu é que sei. E eu não estou entendendo nada. Me tirou lá para morrer de sede aqui, não foi assim? Então, quando vem a prova, a gente pode descansar na graça, na confiança, trabalhar a nossa alma no desafio que Ele tem. Ele está dizendo assim: se gloriem, se alegrem na tribulação. Você não sabe o que eu estou passando. Aí Deus está dizendo: você não sabe o que é que eu quero fazer com você. Você não sabe onde é que eu quero lhe levar. Eu quero que você entenda que esse lugar, sabe, que você não encontra às vezes razões pelas quais está passando. Eu tenho algo aí, eu tenho um negócio aí, ei, né? Eu quero lhe levar à maturidade. Quero lhe levar a esse lugar que as pessoas vão dizer: poxa, né? Que tranquilidade, que resposta, que reação, que palavra, que sabedoria. Se eu tivesse no lugar dele, eu já tinha chutado o pau da barraca, eu já tinha murmurado, já estava desanimado, já tinha desistido, já tinha entregado. É assim ou não é, irmão? Aí o Senhor quer nos ensinar, irmãos. Ele tem um negócio com você. Ele não desistiu de você, Ele te ama. Que Deus maluco é esse, né, irmão? Que Deus maluco, até na coisa que a gente não quer. Ei, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam, dos que são chamados pelo seu propósito. Aí Paulo vai dizer: a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir para nós um peso eterno de gozo muito excelente, muito excelente. Porque as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiram ao coração do homem, Deus tem preparado para aqueles que eu amo. Então a poda, meus irmãos, dentre outras coisas, quer nos levar a esse lugar de maturidade, que faz tanta diferença em tantos desafios da vida. Quantos tantos estão perdidos, desestruturados, desesperados, descontrolados, sem saber o que vai fazer. Você já passou pela poda e você chegou a esse lugar de maturidade, olha lá.
lugar de maturidade. Porque, irmão, você se alegrou quando ninguém se alegraria, porque você está confiante no Deus que você tem. Aí você está dizendo: eu vou me alegrar nas tribulações, porque eu sei que ela vai produzir paciência em mim. Ora, se eu vou dizer, ninguém ia se alegrar, eu vou me alegrar. Aí você vai dizer: poxa, você, se fosse eu, já tinha. E você é a paciência, né? Aí ele vai dizer: e a paciência vai trazer a experiência. E a experiência, a esperança. E quando, olha, é uma cadeia que se retroalimenta. E a esperança, ela não vai trazer confusão, porque o amor de Deus é derramado. Vai sendo derramado no coração, no seu coração. Então é lindo, irmãos, olharmos para o Senhor e perceber essa cadeia, sabe? Você não murmura, você não se rebela, você não desiste, você não se vinga, você persevera. Aí vem a experiência, vem a esperança. Irmãos, há uma grande diferença, e a gente precisa pensar e entender isso, sabe? Uma grande diferença entre aquele que cresceu, amadureceu, é um experiente, sabe? Em olharmos para um crente, um discípulo que apenas o tempo passou, é antigo, sabe, irmãos? O tempo sozinho, ele não vai amadurecer ninguém, mas quando a gente se permite, quando a gente aceita, quando a gente recebe, a bênção se instala. Você olha para a palavra, né, e vê um Pedro da vida que negou, que, sabe, entrou no buraco, chorou, e aí de repente se encontra com o Senhor Jesus. Tu me amas, Pedro? Aí mais adiante você olha para Pedro no Pentecostes. Você vai estar no Pentecostes, nessa unção, nesse transbordar de Deus. Nessa colheita, 3.000 almas, 5.000 almas, a alegria de ver vidas que são abençoadas por alguém que ontem se deixou podar, para ser essa bênção de frutificação no reino de Deus. Amém? Talvez, irmãos, nunca existisse o pregador do Pentecoste, mas existiu. E finalmente, irmãos, pensarmos em poda. Eu quero mostrar para os irmãos aqui que a poda, sabe, quando a gente aceita a poda, sabe, quem aceita a poda, experimenta uma frutificação abundante. Diga, é mais fruto. Diga, é fruto sobre fruto. É muito fruto. Que Deus é esse, sabe, irmão? Jesus disse: eu vim, e vim para que tenham vida. Aí, irmãos, você tem que olhar para você e dizer assim: esse Deus é assim. Ele nunca pretende dele mesmo parar no primeiro nível que ele nos fez chegar. Então, a gente olha para a palavra, irmãos, e percebe esse Pai que cantamos aqui, sabe que o seu propósito é crescermos continuamente. À medida que eu decido permanecer, à medida que eu decido, eu aceito essa poda, então, irmãos, a frutificação vai aumentar. E eu não estou falando apenas de quantidade, eu estou falando também em qualidade. Olhar para o outro e vai dizer: meu Deus, o que eu estou vendo aqui na minha frente? Mudou, transformou, não é mais ele. Por quê? Não é só quantidade, é qualidade. Porque o fruto do Espírito é amor. Olha o fruto. Eu falei o quê? Não, o fruto. O fruto é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Aí você olha para a pessoa e diz: poxa, pai,
Era para ele me detestar, ele me ama. Não era para me aceitar mais. Era para ele se entristecer. Eu estou vendo que isso não o afetou. Há um gozo nele que eu não estou entendendo, sabe? Porque a paz que excede todo o entendimento. A pessoa não vai compreender, porque essa paz, ela excede todo o entendimento. E a promessa é que ela vai guardar os nossos corações na pessoa de Jesus Cristo. Então, irmãos, essa manhã aqui, nessa caminhada que a gente está trabalhando com os irmãos, de permanecermos para frutificar, sabermos, irmãos, da graça de Deus, desse intento sobre nós pela sua palavra, tudo que Ele tem preparado para que a gente viva na sua presença. Ele quer nos ver com sensibilidade, sabe? Porque às vezes tem pessoas que estão dizendo para Deus: Senhor, tira esse negócio de mim, tira essa poda, sabe? Eu acho que a gente tem que pedir a Deus muito discernimento. Senhor, eu quero caminhar contigo. Eu já sei quem é o Senhor na minha vida. Então essa luta que eu estou vivendo, essa espera que eu não estou compreendendo, esse silêncio ensurdecedor, então toda essa realidade, irmãos, que a gente está vivendo aí sem entender por que agora está assim, por que eu me sinto abandonado, essa tesoura do agricultor na sua vida é para dizer que Ele tem muito mais para fazer em você e através de você. Então essa manhã, amados, nós estamos aqui para perguntar: você acredita na poda de Deus? Você recebe? Então, irmãos, hoje é o grande desafio de abrir coração e buscarmos viver entendimento, e quem sabe perguntar: Senhor, onde é, qual é, perscruta, que área da minha vida o Senhor está querendo tratar, trabalhar, na certeza absoluta, querido, que Ele não está lhe rejeitando, não é abandonando, não. Ele quer mostrar a você. Sabe quando Davi estava lá no pó e na cinza, buscando, guerreando, para que o filho não morresse, e Deus podou, tirou aquele filho, ele se levantou e adorou ao Senhor. Realidades que nós não queremos na nossa vida, e às vezes Deus vem tratando, se a gente não entende, Ele diz: eu quero mostrar a você o meu lugar na sua vida. E aquilo que a gente não entende, vai ser a oportunidade de Deus mostrar a sua glória, para que seu reino seja engrandecido. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar.
Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não de você, Ele se importa, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. David e Ismael, coloque de novo o versículo 2 aí do capítulo 15 de João. Irmãos, há uma expressão que no original foi traduzida nessa palavra, é a palavra grega airo. A palavra airo, traduzida aqui pela palavra tira. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira. Então, essa palavra airo, que é a palavra tira, é uma palavra que também, em outras passagens, se traduz por tira. No entanto, em outras passagens, essa mesma palavra airo do grego se traduz por levanta, soergue, põe as mãos. Então, essa palavra, para mim, dentro do contexto e do intento do nosso Deus, nunca vai ser tirar. Porque se a gente estar na videira, a vara que está nele, e por alguma razão negou Jesus, se afastou de Jesus, foi um Pedro da vida, ele vai levantar. Na agricultura, a videira tem ramos, sabe, que não está produzindo, e ela se inclina, às vezes ela
chega ao chão, ali na terra, com aquela água enlamaça, e a seiva não chega para brotar. Aí o viticultor vem e levanta essa vara, limpa essa vara, essa lama sai, mas ele não desiste. Foi isso que a gente cantou? Ele não desiste. Ele não desiste. Não sei como é que você está nessa manhã. Nós somos humanos, sabe? Desanimamos, nos abatemos, pisamos na bola. Meu Deus, eu tô assim. Ele está aqui dizendo: ei, hoje eu quero limpar você, quero lhe levantar. Eu quero lhe mostrar que eu não desisti de você. Obrigado, meu Deus. Somos parte do empreendimento dos céus, no qual a base desse empreendimento é a vida. Não é vida por vida. Vida que vale a pena ser vivida, porque ela tem sentido, ela tem significado. Ela vive, meu Deus, para a glória do teu nome. E nós estamos aqui nessa manhã, meu Deus, reunidos para te exaltar, para glorificar, para ouvir, para, meu Deus, sermos tocados pelo Senhor. Queremos que essa manifestação nos encontre nesta manhã. O Deus que conhece, que sabe, o Senhor que perscruta, que tem essa palavra, meu Deus, que é viva, que é eficaz, meu Deus, que é mais penetrante, que vai e divide alma e espírito, juntas e medulas. Que nesta manhã, meu Deus, nós não escapemos neste lugar, de sermos achados pelo Senhor, e que na nossa sensibilidade, saiamos transformados pelo poder da Tua palavra. Derrama mais, derrama desta graça, deste favor, para que, meu Deus, nada, absolutamente nada, nos engane, nos tire da rota, nos faça, meu Deus, sair deste caminho, sermos levados e conduzidos, meu Deus, às vezes, nossos próprios pensamentos, aquilo que alimentamos na alma, meu Deus, nos livre de nós mesmos, quando às vezes, meu Deus, o que nós estamos aninhando, não vai trazer para nós aquilo que deseja o teu coração. Abençoe o teu povo nesta manhã, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, comunhão, consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com cada um de vós, com todo Israel de Deus espalhado em toda a superfície da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Amém, amados, vão em paz. Deus abençoe.